as viúvas judias estrangeiras. Então a igreja tratou de institucionalizar e de criar um grupo onde homens dedicados a Deus, homens de moral comprovada, homens santos, foram separados para cuidar de alimentar as pessoas carentes. E os apóstolos ficaram se dedicando à oração e à pregação do Evangelho, a curas e a oração pelos enfermos, a visitação. Então, amados, às vezes é difícil falar para uma igreja no século 21, dessa igreja nos primórdios, porque foi uma igreja com perseguição declarada do Estado, da religião estatal. Os irmãos não podiam se reunir. Eles, se reunissem no templo, eram presos. Se reunissem nas casas, eram procurados também. O texto também fala da morte de Estevão, que ele começou a pregar diante dos judeus, e ele cheio do Espírito Santo, eles sentiam a presença de algo muito forte, algo diferente na vida dele. Mas quando ele começou a falar do que acontecera com Jesus e de como os judeus tinham tido participação ativa na morte do Senhor, aquele grupo que estava escutando se jogou ali diante de Estevão, arrastou ele para fora da cidade e o apedrejaram. E o texto diz que se levantou uma grande perseguição. O rei Herodes, o sinédrio, as autoridades judaicas se levantaram contra os apóstolos, prenderam os apóstolos. Eles foram soltos pelo poder de Deus. Um anjo do Senhor abriu a prisão e os discípulos tiveram ordem do anjo de ir para o templo no outro dia e pregar a palavra, o Evangelho. Quando os líderes do sinédrio e os saduceus chegaram para inquirir os apóstolos, eles já não estavam presos, porque eles já estavam no templo, porque tinham sido libertos pelo poder de Deus. E então, mais prisões. Herodes resolveu matar Tiago, cerrando ele ao meio, o irmão de João, o primo de Jesus. E Pedro foi novamente preso. E diante dessa história, eu gostaria de passar um pequeno vídeo. Eu vou pedir ao irmão José para fechar essa luz daqui a pouco. Eu vou pedir a ajuda do pastor Elano aqui para ajudar o nosso amigo, nosso irmão, na projeção aqui do vídeo. Irmão José, só apagar aqui as luzes, só para retratar um pouco desse período que a igreja viveu de perseguição. Herodes lançou Pedro na prisão, entregando a 4 quaternos de soldados para que o guardasse, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Eu quero esse verme aqui agora, porque eu vou matá-lo com minhas próprias mãos, senão eu não durmo hoje. Porque os portões da prisão estão abertos. Levantem! Os esqueletos! Bom, depois que o Tiago morreu, eu pensei que eu seria o próximo. Na verdade, eu pensei que eu ia morrer antes dele. Eu preferia ter morrido antes dele. Enfim, eu só sei que eu fui dormir querendo mesmo que tudo aquilo acabasse de uma vez. Mas foi aí que tudo começou. Eu fui acordado. Levante, Pedro. Depressa. Como? Se veste e amarre suas sandálias.
Coloque isso sobre as suas costas e me segue. Eu não sabia se aquilo tudo era real ou se eu estava tendo uma visão. Até passarmos pela primeira e segunda guarda, chegando no portão de ferro que está na cidade. E aí eu me dei conta de que aquilo realmente era um livramento divino. O Senhor enviou seu anjo para me livrar das mãos de Herodes e de tudo que os nossos inimigos esperavam. Acho que não deu para vocês entenderem muita coisa das falas, mas isso aí era a prisão de Pedro. Ele estava preso e o anjo do Senhor apareceu para ele e o libertou, né? Pedro estava dormindo e a Bíblia diz que ele estava entre dois soldados, estava acorrentado, e assim mesmo o Senhor o libertou. E o texto diz que quando Herodes mandou buscar Pedro para julgá-lo, que não o encontraram, a prisão estava lá, tudo fechado, os guardas estavam fora, mas Pedro não estava dentro da prisão. Então os guardas foram mortos, né? Mandaram matar os guardas, porque o Pedro tinha sido solto mais uma vez. Então, irmãos, não há como prender a palavra de Deus. A gente sabe que ainda hoje homens e mulheres morrem em vários países onde o evangelho é proibido. A gente sabe que Cristo, a palavra de Cristo, o evangelho de Cristo, ele não é muito aceito nem no Brasil. As pessoas aqui, nós somos chamados de um país cristão, mas há uma rejeição muito grande a Cristo e aos cristãos, mesmo no Brasil, né? Mas como é uma religião aceitável, mas não foi assim. Eu sou da década de 80, o Senhor me transformou na década de 80, e eu ainda levei areia na cabeça, pessoas assim do primeiro andar, a gente num culto ao ar livre, as pessoas jogavam terra na gente, quando a gente ia fazer um culto ao ar livre, né? No colégio, a gente levava cusparadas lá do primeiro andar, quando a gente estava fazendo o culto na hora do recreio, e eu fui expulso da casa onde eu morava, porque eu me tornei evangélico. Meu pai não queria de jeito nenhum. Então hoje, a gente falar isso parece assim um conto, mas foi assim. Já houve um tempo de perseguição no Brasil. Crentes já foram perseguidos aqui em Camusim. Pessoas já tiveram que fugir. O primeiro missionário que chegou aqui para fazer um culto ali na beira da praia, ele teve que fugir de noite, de canoa, para o outro lado e fugir pela beira da praia, para não ser assassinado. Então aqui em Camusim já houve perseguição. Em Fortaleza, no Ceará, no Brasil, né? Não era aceitável uma pessoa ser evangélica. As pessoas inventavam histórias que os crentes se fechavam as portas para orar, porque não podia ter uma igreja pública, e eles diziam que os crentes tinham ido ali para praticar imoralidade, feitiçaria, e eles eram perseguidos. Nós éramos perseguidos. Então, amados, falar para a igreja do século 21 que pessoas morreram, foram presas por confessarem a fé em Jesus Cristo, parece assim uma coisa irreal. Mas quem lê, quem pesquisa, quem já leu a revista Defesa da Fé, né, quem já leu sobre perseguição, procure pesquisar no YouTube, onde países onde há perseguição aos cristãos. Você vai ver que hoje existem pastores presos por causa da palavra de Deus, missionários, pessoas que têm sido assassinadas. Já se mataram mais cristãos
no século 21, pelo fato deles pregarem a palavra de Deus em países onde isso é proibido, do que em todo do século I até o século XX. E a gente às vezes fica horrorizado com o que aconteceu no primeiro século. Mas, amados, hoje eu gostaria de falar para vocês, em primeiro lugar, aqui em Atos 5:17, pedir para você abrir sua Bíblia em Atos 5. Atos capítulo 5. O texto diz: então o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, o grupo dos saduceus, se levantaram e, tomados de inveja, prenderam os apóstolos e os colocaram na prisão pública. Mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e, tirando-os para fora, disse: ide, apresentai-vos no templo e anunciai ao povo todas as palavras desta vida. Isso aqui foi quando os discípulos foram presos pela primeira vez. Depois tem uma segunda perseguição, uma segunda prisão. Agora vamos para Atos 5:29. O texto diz, no versículo 27, as autoridades dizem assim para os apóstolos: e depois de trazê-los, os apresentaram ao sinédrio. E o sumo sacerdote os interrogou dizendo: não vos ordenamos expressamente que não ensinasseis nesse nome? Mas enchestes Jerusalém desse vosso ensino, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Respondendo, Pedro e os apóstolos disseram: é mais importante obedecer a Deus que aos homens. Meus irmãos, os apóstolos tiveram a ousadia, pelo poder do Espírito Santo, pela fé, de contrariar as leis civis, né? Quando é que um cristão pode contrariar as leis civis? Se levantar e dizer: ninguém vai me impedir de fazer isso. Quando num país, numa cidade, num estado for proibido de anunciar o evangelho, né? Como na Europa, nos Estados Unidos, que já foram berço cristão, e hoje muitas pessoas são presas porque anunciam publicamente o evangelho. Nós precisamos ter a ousadia, a coragem de anunciar a palavra a tempo e fora de tempo, mesmo para pessoas que não queiram ouvir. Às vezes a Bíblia diz que a mulher cristã ganha o seu marido, muitas vezes pelo silêncio, em oração, dando exemplo. Mas e no aspecto de Estado, a igreja deve, a pessoa, o crente, a igreja deve ter a consciência de que não deve se calar, né? Nós vivemos uma época em que é permitido pregar, é permitido armar uma tenda lá na praça, é permitido a gente se reunir em grupo nas ruas e anunciar a palavra, e nós estamos perdendo tempo, porque a gente não está aproveitando adequadamente esse tempo. E eu tenho pensado muito sobre a igreja sair das quatro paredes. Eu sei que depende de nós, depende da liderança, depende do pastor, depende da visão da igreja, da gente sair e anunciar o evangelho de casa em casa, em praças, em ruas, porque nós estamos numa época que isso ainda é permitido, mas isso pode ser tirado de nós, não é? Então, o texto diz, aqui, nesse texto que a gente acabou de ler, que os apóstolos ousaram, diante das autoridades,
praticar a desobediência civil e dizer: nós não nos calaremos, porque homens estão dizendo para nós nos calarmos. Pelo contrário, nós vamos continuar falando daquilo que Deus mandou que nós falássemos. Então, irmãos, eu gostaria de tecer aqui 3 considerações. Em primeiro lugar, evangelizar e conduzir igrejas é uma obra sobrenatural, feita por pessoas comuns, não é? Nós somos seres humanos, os pastores são chamados da Bíblia de anjos, né? Mas nós somos anjos que vamos ao mercado, e que nós temos nossas limitações, e que nós ainda habitamos num corpo, e que nós ainda estamos sujeitos a errar, a falhar, até a escandalizar. Mas ai de nós, se nós escandalizarmos o Evangelho e se nós nos calarmos. O texto sagrado diz aqui em Mateus 28, de 18 a 20, o texto fala da grande comissão, do comissionamento, as últimas palavras de Jesus aqui na terra. O Senhor Jesus, Ele ordenou aos seus discípulos. Primeiro Ele fez uma declaração, eu vou ler aqui para os irmãos, Mateus 28, de 18 a 20, o texto diz assim, que Jesus se aproximou, Mateus 28, 18, Ele falou-lhes assim: toda a autoridade me foi concedida no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-lhes a obedecer a todas as coisas que vos ordenei. E eu estou convosco todos os dias até o final dos tempos. Então Jesus, Ele mandou, e primeiro Ele disse o seguinte: todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Então, quando a gente vai anunciar o Evangelho, por que nós nos calamos, irmãos? Porque se nós temos Cristo, o Salvador, o Redentor, aquele que liberta, aquele que veio para tirar os nossos pecados, aquele que veio destruir as obras do diabo. Por que, irmãos, às vezes os cristãos, eles são mais símbolo do problema do que da solução? Se Jesus disse que veio para nos dar vida, e vida de qualidade, vida de abundância, por que tanto desânimo? Por que tanto abatimento, tantas pessoas voltadas só para si mesmas, caladas, frustradas? Por quê? Por que que os cristãos são mais agora, há muito tempo eles têm se mostrado, nós temos nos mostrado como o problema e não como a solução da sociedade? Por que que o número de evangélicos cresceu no Brasil e não cresceu, não baixou a violência, não melhorou a qualidade de vida do povo, a vida do povo não teve transformação mesmo dentro das igrejas? Porque, irmãos, nós temos falhado em aprender o Evangelho, praticar o Evangelho e botar ele em prática. Porque Jesus prometeu, Ele disse: todo o poder me foi dado nos céus e na terra. E ele também falou aos discípulos que: e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. E Ele diz: todo o poder me foi dado. E vamos aqui para Atos capítulo 1, versículo 8. Vamos ver a afirmação do Senhor sobre a autoridade dada aos que pregam a palavra. Mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então, irmãos, nós cristãos precisamos nos encher do Espírito Santo.
Nós precisamos confessar os nossos pecados, aprender a palavra, colocar o Evangelho dentro do nosso coração e a gente lê o Evangelho para as pessoas. E nós nos calamos, muitas vezes não estamos lendo nem o Evangelho. Nós estamos vivendo uma época em que nós estamos tendo que evangelizar os crentes. Então, nós precisamos entender que o Senhor Ele existe, Ele está vivo, Ele reina e Ele tem todo o poder e Ele pode nos encher do seu poder. Esse homem que vos fala, esse fraco homem, Deus já me usou de maneira que eu fico boquiaberto ao lembrar de como Deus me usou para levar o Evangelho a pessoas dominadas por Satanás, pessoas oprimidas por Satanás, e como Jesus as libertou, não por minha força, por minha competência, por minha capacidade, como familiares meus morreram na fé, crendo no Senhor, tios meus, o meu pai, porque eu confiei na palavra e eu ousei anunciar o Evangelho para eles várias vezes. Então, irmãos, nós precisamos abrir a nossa boca para a nossa mãe, para os nossos irmãos, para os nossos parentes, e nós precisamos crer que Deus, Ele promete, Ele e Ele fará com que aquelas pessoas tenham fé e sejam salvas e libertas. Outra coisa, a segunda coisa, a obra do ministério, ela envolve treinamento e discipulado constante. Lá em Mateus 10, tem as instruções que Jesus deu aos discípulos. No início, os discípulos não sabiam muito o que fazer, e Jesus mandou eles de 2 em 2 para anunciar o Evangelho, a vinda do reino, o arrependimento de pecados, e eles foram, e eles ficaram pasmos de como Deus se manifestou com o seu poder na vida deles, e pessoas tinham sido transformadas. E o Senhor Jesus disse que eles iam ver muito mais coisas do que aquelas. Meus irmãos, sabe por que a igreja também hoje há uma fraqueza, uma falta de conversões, uma falta de permanência na fé? Porque muitas vezes nós estamos aqui ensinando a palavra, mas os crentes que deviam estar aqui não estão juntos, não estão unidos, não estão aprendendo no culto de terça, de domingo. Graças a Deus que você está aqui hoje, ouvindo essa palavra. Mas quantas pessoas, elas vão se batizar e elas não participam nem das aulas todas? A gente batiza por misericórdia. A pessoa não veio para as aulas do batismo, não se preparou adequadamente. Como é que uma pessoa dessa pode permanecer se ela não aprendeu nem sobre os fundamentos do Evangelho? E hoje as igrejas evangélicas, muitas delas, principalmente essas igrejas church, essas igrejas de muita emoção, essas igrejas franquias, essas igrejas neopentecostais, elas formam pastores sem o devido e adequado preparo. Eles não estudaram, eles não se prepararam, eles não aprenderam sobre os fundamentos da salvação. E como é que uma pessoa dessa pode liderar uma igreja? E como é que essa igreja será? Não estou aqui exaltando os que têm formação teológica, porque Deus usa poderosamente até as pessoas que não fizeram seminário. Mas, irmãos, o aprendizado para você poder ensinar é necessário. Então, é necessário discipulado e treinamento constante. Você, quando tiver um treinamento da igreja, um encontro de discipulado, participe, para que você cresça, para que você desenvolva a sua salvação. Porque a Bíblia tem a ordem da gente desenvolver a salvação. O que é desenvolver a salvação? Ouvir a palavra, aprender a palavra, meditar na palavra, viver a palavra
Ensinar a palavra, transferir. O Evangelho, irmãos, ele é um conceito transferível. O Evangelho não é para a gente aprender e ficar para a gente, não. A gente tem que passar para outros. Ele é um conceito transferível. Eu já recebi de outro. Você recebeu o Evangelho de alguém. Alguém testemunhou para você. Nós também precisamos abrir a boca e testemunhar. E por último, a missão primordial da igreja é atender e socorrer as pessoas. As pessoas são o foco da igreja, irmãos. A gente está vivendo um período aqui de muito apelo para a construção. Nós fizemos um templo muito grande e a gente não conseguiu ainda terminá-lo. Mas como eu almejo que a gente pare com construções, com edificações, e a gente edifique vidas, não é? Que eu acho que é o anseio hoje de toda a igreja, é ver um projeto social, é ver a igreja investindo em pessoas, mais ainda do que só assistencialismo, não é? E esse eu tenho conversado isso com o pastor Elano, é a mesma visão dele, da gente investir em vidas, porque a igreja, as pessoas precisam saber que a igreja está ali, fazendo o papel que Jesus se propôs a fazer, cuidar de vidas. E essa igreja já tem cuidado de muitas vidas. Nesses 20 anos que eu estou aqui, Deus já operou para que nós cuidássemos de pessoas que estavam nas drogas, e alguns foram libertos das drogas com a ajuda da igreja. Nós já cuidamos de idosos que estavam abandonados, mas nós não temos um projeto onde que ele seja contínuo. A gente fez isso em atividades pontuais, e esse é o nosso desejo, de ter algo contínuo, onde a gente assista as pessoas dessa cidade, e as pessoas possam dizer: ali na Igreja Batista você vai encontrar a resolução para esse problema. Então, amados, eu quero concluir essa palavra dizendo que hoje nós quisemos refletir sobre a igreja de Jesus Cristo, que ela não está limitada por barreiras geográficas, de raça, língua ou religião. Ela não podia ser contida nos limites da sinagoga, mas ela precisava chegar a todos os lugares onde estavam as pessoas, nas casas, por toda Jerusalém, por Samaria, a Galileia, além dos montes, até onde pudessem chegar a visão missionária. Faz parte das origens e da estratégia do crescimento da igreja, o sair das quatro paredes, o sair da cidade, não é? O ser enviado, o ir aonde ninguém está indo, a gente chegar e anunciar a palavra. Nós temos aí Granja, nós temos irmãs morando lá, frequentando a Assembleia de Deus, mas com o coração batista. Elas estão esperando uma igreja. Várias irmãs, nós já plantamos o Evangelho no coração delas. A Leonisa, que é membro aqui, não é? Elas anseiam por uma igreja em Granja. O meu coração, irmãos, queima, ele arde, pensando numa igreja em Granja, né? Como foi tão maravilhoso o tempo que Deus me deu ao lado da irmã Maria José. Não é porque a Maria Elia esteja aqui, não, mas quando eu penso em Granja, eu penso no amor que a irmã Maria José tinha para que ali tivesse uma igreja forte em Granja. E quantas vezes eu estava cansado e eu pensava assim: meu Deus, eu não estou com forças e nem com coragem de ir para a Granja. Mas a irmã Mazé mandava a Maeli me ligar, ou então mandava a Dora: nós vamos que hora, pastor? A gente vai que horas? E ali eu pensei: se a irmã Maria José, com todas as lutas de saúde que ela tem, está querendo ir para a Granja 2 horas, eu também vou. Quantas vezes nós fomos, mesmo que eu não estivesse com forças para ir. Então, irmãos,
se você está procurando sentido para a sua fé, para os seus dons e talentos, se você tem chamado, vamos reabrir o trabalho de Granja, vamos recomeçar o trabalho de Granja, porque lá nós temos membros esperando uma igreja batista lá. Nós temos uma igreja em Barroquinha se levantando, mas nós ainda vamos, pela graça de Deus, se o Senhor me permitir, vai ser um privilégio a gente investir em Granja e recomeçar aquela obra que está parada, não é? Que Deus nos ajude a dar essa visão, porque eu sei que o Senhor vai honrar. Nós gostaríamos de falar também que, concluindo, que pessoas preparadas, com seus dons e habilidades desenvolvidas, são fundamentais para essa estratégia de crescimento. Isso só é possível com treinamento e capacitação, também com oração, não é? Jesus sabia disso e preparou seus discípulos quando receberam o poder do Espírito Santo, fizeram o Evangelho chegar aos limites do Império Romano e até na África. As pessoas são o foco da igreja, não são suas construções ou estruturas hierárquicas. As estruturas começaram a surgir por causa das pessoas, não para serem servidas por elas. Esta é uma verdade que precisa ser resgatada em alguns ambientes da igreja hoje, não é? Nós estamos construindo, mas esse trabalho de construção aqui de banheiros, depois o forro, o som, não deve ser o fim em si mesmo da gente investir o nosso dízimo, a nossa oferta. Nós também investimos em Barroquinha, nós também investimos em Pereiros, não é? Nós estamos ali, no limite do possível, apoiando o pastor Erinaldo. Os desafios também são imensos. A gente tem promessa que o templo será construído em 2026, pelos nossos irmãos batistas, né? De outros países, de outros estados. Mas eu quero falar uma bênção para vocês. A primeira igreja batista de Fortaleza, através do grupo As Belas, que é um grupo de mulheres que veio aqui recentemente, comprou o terreno vizinho ao terreno do templo de Barroquinha. O dinheiro já foi liberado. Eu acho que o pastor Erinaldo já está no processo da aquisição, da documentação do terreno vizinho ao terreno do templo, onde já está sendo construído 2 salas com 2 banheiros, lá em Barroquinha, no bairro da Calcaia. Então, os 60 irmãos se juntaram, foram olhar a propriedade, acharam o terreno estreito, já mandaram o dinheiro para comprar o terreno vizinho, e agora nós teremos uma propriedade bem ampla. Ao invés de ter uma propriedade ali estreitinha, a gente vai ter uma propriedade ampla, um terreno amplo, e ali vai se levantar um grande templo lá em Barroquinha, né? Cheio de adoradores para a glória de Deus. Então eu quero, por último, e agora terminando, que a gente pode refletir que muitas vezes a gente não entende porque Deus não nos cumula de maiores bênçãos terrenas. Chegamos a reclamar por isso. Em sua infinita sabedoria, Ele sabe muito bem que talvez aquela bênção, a maior que desejamos, seria a causa de nos desviarmos dos seus caminhos por nossa fraqueza, e em sua misericórdia prefere nos privar dela para nos conservar imunes à corrupção. É forte isso? Você duvida que Deus tenha enormes bênçãos reservadas para nós? Ele tem. Mas Ele está aguardando que eu e você, nós nos purifiquemos, nos consagremos, para que Ele possa nos abençoar e nos cumular de bênçãos.
Abraão foi rico. Abraão no Antigo Testamento foi rico. Deus deu tudo e mais, um tanto maior do que ele esperava. Mas Abraão era fiel, era íntegro. Você já se imaginou rico, rica, com carros, o tanto que você quisesse, imóveis, dinheiro no banco, dinheiro para viajar, dinheiro para tudo? Você continuaria na igreja? Você serviria na igreja com muito dinheiro no bolso? A igreja continuaria sendo interessante para você? O reino de Deus, a pregação do Evangelho? Eu espero que sim. Você investiria em ajudar os pobres, em socorrer os necessitados, em investir no reino de Deus, na educação de crianças, em cuidar de idosos? Tomara que sim. Peça ao Senhor um coração igual ao de Jesus. O Senhor pode te acumular de bênçãos, além do que você pode imaginar, Deus pode fazer. Amém? Então, para a igreja crescer, depende de dependência do Espírito Santo, de oração, de sairmos e irmos anunciar o Evangelho. E para isso precisamos estar treinados, discipulados, com a Bíblia na mente e no coração. E a gente precisa se desapegar de nós mesmos. Que Deus abençoe você e a sua família. Eu quero agradecer aos nossos amigos que nos assistiram pela internet ou nos assistirão nos próximos dias. Um abraço. Quero orar por vocês. Senhor, grande Deus, soberano, conhecedor dos corações, dai-nos um coração igual ao teu, Senhor, disposto a obedecer, para que na pobreza ou na riqueza possamos te amar acima de qualquer pessoa ou coisa neste mundo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Não sei quem hoje foi no banheiro, ele está